Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 110 e estaremos vendo no livro de Ruth e Provérbios 23, de 1 a 18. Vamos iniciar nossa leitura. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu para peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas chamava Orfa e a outra Ruth, e moravam ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar ao país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela e suas 2 noras, indo ela caminhando para voltar para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso na casa, uma em casa de seu marido, quando as beijou. Porém, levantaram-se a voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide vós, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Esperava-eis até que viesse a ser grandes. Daste-vos eis por eles, nem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantou a voz e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me insiste a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que puseres ali, pusarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até a chegarem a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? Ela, porém, me respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth e Moabita, sua nora, que veio do país de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth e Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele a cuja óvulos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respirava após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os secadores: de quem é esta moça?
Respondeu-lhe o moço: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher e ajuntar espiga por entre os molhos e após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar, nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-me: por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheçais. O Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pelo galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cuja essas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente a tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também à hora de comer disse-lhe Boaz: achega-te, come do pão e do molho o teu bocado no vinagre. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu pão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixei-a respirar, e não a censureis. Também tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendais. Assim ela respigou naquele campo até a tarde, e devolveu o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Então, carregando com a cevada, veio à cidade, e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de apartar-se. Ao que lhe perguntou sua sogra: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com que tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não te tem deixado de misturar a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais a Noemi: esse homem é parente nosso e dos nossos remidores. Respondeu-lhe Ruth, a moabita: ele me disse ainda: seguirás de perto os meus moços, até que tenha acabado toda a minha cega. Então disse Noemi a sua nora Ruth: bom é, filha minha, que saias com as suas moças, e que não te encontre outro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz, para respigar até o fim da seca da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Depois lhe disse Noemi sua sogra: minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite ela vai joeirar a cevada na eira. Levanta-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrir-lhe-ás e pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseste farei. Então desceu a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda, e vindo ela de mansinho, descobriu os seus pés e se deitou. Ora, pela meia-noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés, e perguntou-lhe: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste que pobre que é rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei.
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou o remidor, porém ainda outros mais chegados do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remidor, que eu faça, mas se não o quiser cumprir, então eu farei tão certamente como vive o Senhor, deitar-te até pela manhã. Ficou, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse: não se saiba que uma mulher veio a ele. Disse mais: traze aqui a capa com que te cobres, e segura-a. Segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada e a pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou: como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, dizendo: não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade, e lhes disse: sentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se has de redimi-la, redime, e se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Ruth moabita, que foi mulher de falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não posso fazer. Outrora, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel, dizendo: pois o remidor a Boaz: compra para ti. Descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhos de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomei por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam: somos testemunhas do Senhor. Faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Também seja em tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ele teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e trouxe-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-o no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Roão. Roão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou
a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora estaremos lendo o livro de Provérbios, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 18. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores homem de grande apetite. Não cobices os teus manjares gostosos, porque a comida enganadora. Não te fatigues para seres rico, dá de mão a sua própria sabedoria. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas como a águia voam para o céu. Não comas o pão do avarento, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é ele te diz. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a causa contra ti. Aplica-te o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do céu. Graças a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais uma leitura? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa leitura que acabamos de ver, Senhor. Pedimos a Ti que grave essa leitura nos nossos corações, na nossa mente, e que possamos vivê-la a cada dia. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Em nome do Senhor Jesus. Pai, esteja, nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém.